Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã na UDESC FM de Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Você também entende qual o impacto destas pesquisas na sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer um projeto que avalia o crescimento, a produção e a qualidade de frutos de morango orgânico. E não é a primeira vez que falamos sobre morango aqui no Minuto da Pesquisa, não é mesmo? Bom, todos gostamos do moranguinho. Quem não gosta é porque não provou um bom morango. Mas daqui a pouco eu quero a opinião da especialista aqui, da doutoranda que está aqui para falar com a gente sobre isso. Para nos detalhar, então, tudo sobre esta pesquisa, a convidada é ela, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da Universidade do Estado de Santa Catarina, Jéssica Faversani. Faversani ou Faversani, acertei? Faversani. Faversani, veja bem. É sempre bom perguntar, né, pessoal? Ainda mais no rádio. Não podemos errar o nome da convidada. Ela é professora do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, campus Boa Vista. É graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFP. Jéssica também é mestre em Ciência do Solo pela Universidade Federal de Santa Maria. A pesquisa tem orientação do professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, diretor de pesquisa e pós-graduação do CAV, professor Álvaro Mafra, ele que também já esteve aqui no programa. Jéssica, tudo bem? Muito bem-vinda ao Minuto da Pesquisa. Olá, tudo bem? Eu que agradeço, esse convite e vamos discutir um pouco sobre esse projeto que a gente está fazendo desde 2020. Então, puder esclarecer algumas coisas. Passou a pandemia aí junto aos morangos, Jéssica. Isso mesmo. Boa companhia, vamos combinar, né? Com certeza. Período muito difícil, uma boa companhia pelo menos. E o professor Álvaro, né? Uma pessoa generosíssima, um ótimo professor, acredito. Isso porque mesmo. É um ótimo colega, um ótimo convidado também. Bom, vamos a uma ideia geral do projeto? Olha só, Jéssica, me diga lá se estamos ok com estes dados aqui que eu trago. Ó. Sobre a pesquisa, o projeto que a Jéssica tem no doutorado, que ela já está finalizando, e daqui a pouco, claro, nós vamos saber mais sobre esse caminho, essa formação. A Jéssica já atravessou o país, né? Literalmente, não é, Jéssica? Isso mesmo. Já veio de Roraima, esteve ali abaixo ainda em Santa Maria, então foi de norte a sul. Vamos conversar bastante também sobre isso. Vamos a essa ideia do projeto e como ele está hoje, porque ela já está nessa reta final. Alguns dos desafios enfrentados, então, na produção de morangos orgânicos incluem a necessidade de garantir um equilíbrio nutricional no substrato, ou, como muitos conhecem, as bancadas onde os moranguinhos crescem. Essa preocupação é grande porque tudo pode interferir na absorção de nutrientes essenciais para esta planta. Um dos fatores a serem controlados é a acidez, ou seja, o pH do local onde o morango se desenvolve. Para regular esse pH, um elemento muito utilizado é o enxofre e outro que entra em cena é o nitrogênio. Uma boa fonte, neste caso do nitrogênio, são os fertilizantes orgânicos. E se você, assim como eu, ouviu falar de enxofre, de nitrogênio ou de algo orgânico só lá até o ensino médio, então se sinta acolhido, porque hoje nós vamos relembrar tudo isso ou então entender melhor com a Jéssica. Por favor, Jéssica, nos conte mais sobre esse seu projeto, que moranguinho é bom, a gente gosta, mas tecnicamente é difícil às vezes entender, né? É uma cultura muito sensível, uma planta muito sensível para você manejar, então, trabalhar com ela. O nosso projeto, ele deu o pontapé inicial, foi em 2020 com uma visita que a gente fez ao nosso colaborador,
o Pilate, né, que tem Orgânicos Pilate, onde ele abriu as portas para a gente, né, que a gente pudesse conhecer um pouco de quais as dificuldades que ele estava passando em relação à produção, né? E aí, depois disso, a gente foi moldando o que a gente conseguiria levar para ver se a gente encontra algumas respostas, algumas informações ao final do projeto, ou não diria ao final, né? Porque pode ser que esse projeto ele se prolongue em outro projeto para que a gente continue gerando informação de qualidade e que realmente ajude os produtores, né? Que essa é a ideia da pesquisa. A gente levar para alguém, e o produtor principalmente, né? E aí, ele nos mostrou quais os problemas que ele estava tendo. E a partir disso, a gente moldou esse projeto, né? Que foi assim, o morango convencional, né? Normalmente, ele é produzido num substrato que é inerte, que a gente chama. Que é um morango, por exemplo, você vai colocar na fertirrigação o adubo dissolvido na água e ele vai absorver. Vai ter uma dose lá, vai depender, né, de como está a sua planta, a época da planta, você vai fazer o manejo dele. Então, teoricamente, né, porque também tem seus problemas climáticos, né, mas primeiro vamos falar dessa questão do substrato. Ele, teoricamente, ele está mais equilibrado, porque você colocou nas quantidades que você gostaria, né? Já quando a gente trabalha com morango orgânico, a gente já dá o pontapé inicial na cultura dentro de um substrato que a gente chama de composto. Porque esse composto ele tem que vir com nutrientes já ali, de arrancada. Porque como a gente não tem não disponibiliza de muitas fontes que podem ser usadas para adubar essa cultura, você acaba tendo que colocar inicialmente algo com composto orgânico, que vai conseguindo liberar ao longo do tempo para essa planta e complementar, que daí você vai complementar com uma adubação de cobertura, né? Depois que a planta está grande, você vai soltar uma adubação, e é o que também a gente está testando, né? Mas isso por isso que é tão difícil você ter um equilíbrio entre substrato e planta, adubação ali do morango orgânico, porque ele vem com todos esses problemas. Então, aí, nesse sentido, o produtor chegou para nós e disse assim, eu estou com o problema de o pH do meu composto, ele está muito básico, né? Muito alto, acima de 7. Que a gente tem, né? Vai de 1 a 14, né? Acima de 7, muito básico, abaixo de 7, a gente tem um pH muito ácido. E aí, a gente tem esse problema de um pH elevado. E a nossa planta, toda planta, ela absorve os nutrientes dentro de uma faixa de pH ideal. E aí, essa faixa de pH ideal, ela fica entre 5,5, 6,5 a 6,5. Então, assim, acima de 7, eu tenho um problema de absorção reduzida. Principalmente dos nutrientes que são exigidos em menor quantidade, que a gente chama de micronutrientes, mas que são essenciais para essa planta. Então, aí a gente já começa a apresentar deficiências nesse morango, né? Algumas deficiências que são específicas, os sintomas são específicos desses nutrientes. E aí, então, precisamos equilibrar esse pH. Como fazer isso, né? Sim. Então, assim, tem algumas alternativas que a gente já vê na literatura, né? Que utiliza alguns condicionadores à base de enxofre, porque esse enxofre, junto com o composto, que é um pouco ácido, né? Eles vão se juntar ali e formar mais ácido, vai ficar um pouco mais ácido esse composto, e a tendência é que ele consiga baixar esse pH, que é o que a gente está testando. Que esses condicionadores, principalmente à base de enxofre, porque ele vai se ligar ali com os ácidos que são liberados no composto e vai formar o tal do ácido sulfúrico, né, de enxofre. E aí a gente tem uma leve diminuição do pH, que é o que a gente está testando. Já tivemos alguns resultados, né? Mas enfim. Queres comentar com a gente? Eu fiquei curiosa para saber o que causa, por exemplo, num solo ácido ou num substrato ácido, que morango poderá sair dali? Qual é a aparência dele? A gente já viu no mercado? Como é que é isso? Já. Quando ele é muito básico, que ele não consegue absorver esses micronutrientes que a gente fala, um dos sintomas é aquela ponteira dele meio verdinha,
que não consegue amadurecer direito. Um sintoma bem típico e característico. E outro também, que é a deformação, mas muitas vezes esse ele não vai nem para o mercado, porque ele fica realmente com um visual feio, né? E aí você não conseguiria vender para o teu cliente, porque ele se abre. Nossa. Ele meio que se abre e fica todo torto. Então, o pessoal, né, a gente evita porque é um problema. Como é que você vai vender? Porque queira ou não queira, um morango hoje ou qualquer outra fruta, o cliente vai comprar pelo visual dele. E aí, né, tem todo esse problema. Então, essa preocupação dos nossos produtores, né? E aí conseguiram esses primeiros resultados, então, Jéssica, tornando menos ácido esse substrato, o uso do enxofre. Isso mesmo, a gente conseguiu ter uma leve diminuição no pH e tendo também uma quantidade razoavelmente boa ainda para nitrato e amônio, que seria o nitrogênio que a gente está falando, né? Só que de uma forma que está disponível para a planta absorver, né? Só que ainda foi muito baixo foi leve, como eu disse. A gente diminuiu poucos pontos no pH ali, então a gente testou aumentar um pouco essa dose, mas ainda a gente não tem essas respostas da dose mais elevada. Sim. Mas no primeiro momento, a gente viu que ele tem, né, ele consegue fazer isso, mas que ele tinha que ser uma dose maior. Sim. Esse enxofre que você fala, Jéssica, ele está em algum composto que é algo industrializado, é algo natural? Como é que ele chega nesse solo, nesse substrato? A gente utiliza o enxofre elementar, que a gente chama. O produtor ele vai encontrar esse enxofre na agropecuária, que para adubação, não, nutrição de bovinos, muitas vezes. Eles utilizam esse enxofre. Tá ali, e você compra um pacotinho na agropecuária. Ele é um enxofre elementar, ele é a forma bem pura do enxofre ali. Até quando você mexe nele e tal, você vê que ele tem um cheiro ruim. Ele não é tão agradável, principalmente quando você dilui ele, molha, ele tem um... Tem aquelas histórias, até em filme, cheiro de enxofre. Isso mesmo. O cheiro de enxofre é atribuído a determinadas personagens também na nossa cultura, né? É complicado, né? Isso. E aí, a gente utilizou desse mecanismo, desse produto. Também tem um outro produto que daí ele vem com cálcio, que é o sulfato, que também tem uma quantidade de enxofre, mas ele não é a forma pura, né? Ele vem com 13, 14% de enxofre e 13, 14% de cálcio. Posso dizer que eu não lembre direito dos números, mas é mais ou menos nessa faixa, porque é muita coisa para se lembrar. Sim, imagina, e sem tabela, sem toda uma anotação na frente, eu acho que é muita coisa mesmo. Eu estou entendendo, porque eu estou perguntando aqui, estou me colocando no lugar de quem, e estou neste lugar de quem nunca viu, assim, falar disso aí, a menos... que consideremos o morango. Morango, sim. O professor Léo Rufato esteve aqui falando sobre morangos conosco no programa também, mas são aspectos diferentes, né? E uma coisa também que podemos chamar a atenção, né, Jéssica? Quem está ouvindo, vai lá, vai pegar o enxofre básico e vai colocar por cima do morango. Não é bem assim, né, Jéssica? Para isso tem a tua pesquisa, por exemplo. Isso mesmo. Esse enxofre a gente incorpora na compostagem. Porque o que acontece? Ele é um produto que não é tão solúvel. Então, ele vai ter que ficar um tempo ali decompondo para que seja liberado, realmente. Então, tanto é que não é solúvel que você vai colocar na água, ele vai embolotar todo, porque ele não dilui. Ele é muito difícil de diluir. Com água quente você consegue diluir, mas não é o caso que você vai utilizar, né, para fazer isso. Então, nessa situação, né, a gente coloca no composto e ele vai passar o período ali na compostagem. Por que também utilizamos a compostagem? Porque essa compostagem, ela faz a sanitização desse composto. Ele vai a altas temperaturas, né?
Normalmente chega a 60, 70 graus a temperatura dentro do composto quando a gente está fazendo, ele está ali misturado. E aí isso daí faz com que sanitize, né? Porque a gente coloca, por exemplo, esterco de aves, esterco de peru, e ele vem com uma carga de bactérias ali, e ele precisa ser sanitizado. Senão, você não vai conseguir colocar uma planta que logo ela vai produzir um fruto, e esse fruto você vai comer logo, entendeu? Então, para fruticultura, a gente não utiliza desse tipo de... todo esterco que a gente usar, dejetos de animais, ele é compostado antes. Certo, bom, muito bom destacar isso. Jéssica, outro elemento que falamos aqui, o nitrogênio, um dos mais citados em relação ao solo, ao substrato, no caso do morango, e ele aparece aqui no seu projeto, em outros projetos, também já foi um dos elementos citados aqui em outros programas do Minuto da Pesquisa, o nitrogênio. Para quem não sabe o que é um nitrogênio e a importância dele, por favor, nos conte. Também sei que a partir da compostagem, então, de produtos, matéria orgânica, é que ele é extraído e absorvido pelo morango, é isso? Isso mesmo. O que acontece? O nosso morango orgânico, ele necessita de nitrogênio, muito, eu diria assim, né? Sim. Porque logo ele é exigido em maior quantidade, a gente chama ele de macronutriente. E quando ele tá ali, o nitrogênio, a gente vai ter que colocar para que a planta se desenvolva. Só que o problema na parte orgânica é que as fontes que eu tenho desse elemento, elas não são fontes que são solúveis, que tem uma quantidade maior de nitrogênio, sabendo que a planta necessita dessa maior quantidade para se desenvolver, porque o nitrogênio ali na planta, ele vai formar os tecidos, né? A parte vegetal, vai mais folha, mais pecíolo, vai fazer ela crescer, vai fazer com que ela absorva a luz e faça a fotossíntese, porque ele também está ali presente nesse mecanismo da planta, nas enzimas, nos hormônios que acontecem na planta para ele, por exemplo, até amadurecer, que tem um hormônio que vai fazer o amadurecimento do fruto, tem nitrogênio. Então, o que acontece? Se eu não tiver o nitrogênio, eu tenho um problema para minha planta, né? E aí, como é que a gente vai manejar isso? Então, a busca por uma fonte alternativa que a gente diz com uma quantidade mais elevada de nitrogênio e uma disponibilidade ali para a planta que consiga fazer isso, então a gente vai buscar essa fonte. E aí, o produtor normalmente utilizava o esterco fervido, só que o esterco ele tem uma baixíssima nitrogênio, às vezes chega a 1% não fervido, né? Ele, assim, quando você está em já compostagem, né? E você coloca, por exemplo, em cima do substrato. E ele vai liberar de forma lenta ainda, né? Para a planta, mas ele está ali de forma muito baixa, né? Então, assim, vamos procurar alternativas de fontes que tenham mais nitrogênio. E aí surgiu, né, a ideia da tal da farinha de peixe. A farinha de peixe, ela é dos compostos do peixe, né? Mas ela é seca, né? Em altas temperaturas e triturada, né? Todas as partes ali do peixe. A parte que não é comestível, que se utiliza, né? Para alimentação, é utilizado esse rejeito, né? Diria, da indústria. Ele faz a farinha de peixe, que consegue ter uma quantidade de nitrogênio, entre nitrogênio que está pronto para a planta, enquanto e também o nitrogênio que vai ser liberado ao longo do tempo para ela, em torno de 8% a 9%. Então, é um ganho muito, muito alto se a gente conseguir realmente testar esse produto e ver que realmente ele teve uma influência na planta, ele melhorou, ele aumentou os aportes de nitrogênio no nosso substrato e, consequentemente, a planta absorveu. Então, é muito bom. Então, esses testes que a gente está fazendo. E aí, também tem a questão de que o nosso produtor, ele normalmente trabalha com a fertirrigação, mesmo sendo orgânico. Fertirrigação. Claro, eu quero saber tudo sobre isso, mas tu poderia nos contar dentro de como o teu experimento é feito, as etapas dele, onde que entra a fertirrigação? Sim, essa fertirrigação, né? Por exemplo, no morango orgânico, no meu morango orgânico, eu utilizo na água. Só que daí a gente está testando um biofertilizante que a gente
coloca junto na fertirrigação. Claro que não solto na caixa no gotejamento ainda, porque a gente tem diferentes parcelas quando a gente faz a pesquisa. E daí tem algumas que a gente está aplicando e tem algumas que não tem para a gente fazer esse paralelo. E aí eu tenho a testemunha de que o nitrogênio fez diferença aqui, né? Aqui não tinha e aqui tem o nitrogênio. Sim. Então, a gente tem aplicado esse composto, né? Na raiz dessa planta, né? Na raiz dela com um copinho. A gente coloca uma dose, um copo em cada planta. A gente coloca esse copo. Normalmente, fazemos de 3 a 4 vezes por semana esse produto, né? É um biofertilizante que ele é à base do quê? Esterco de poedeira, né? De peru, desculpa. E aí você me pergunta, mas e o esterco que não podia ser utilizado? A gente utiliza um esterco que ele é peletizado. Ele passa por altas temperaturas para conseguir fazer o tal do pellets. Então, ele pode ser utilizado porque ele já está sanitizado. Muito, muito bom. Eu consegui visualizar que, bom, a Jéssica é professora, então ela conseguiu me explicar de maneira que eu enxerguei, mesmo sem eu estar lá. Essa como é que se chama? Fertirrigação? Isso. É você irrigar a planta já com os nutrientes dentro. Isso mesmo. É uma cauda, né? Que vai estar os nutrientes dissolvidos ali e aí vai direto para a planta. Sim. Este parceiro você citou, como é que é o nome do parceiro? É o Pilate. Pilate. Essa experiência foi toda feita lá, como é que é esse passo a passo? O primeiro experimento que a gente fez a primeira compostagem que tivemos esses primeiros resultados foi feito lá em 2021. A gente fez esses testes. Depois disso, acabou que o nosso projeto, devido a N mudanças pessoais, né, eu diria, acabou que esse nosso projeto foi para o Paraná. Essa produção de morango orgânico a gente tem na nossa propriedade, né? Que fica, a propriedade em si fica no município de Renascença, Paraná, que é do lado de Pato Branco, mas que, como a gente diz, está em Pato Branco, praticamente. Sim. E a gente tem essa propriedade e a gente desenvolveu esse trabalho lá. E aí, né, a gente conseguiu iniciar uma parte dele em 2022, fazendo uma outra compostagem, para a gente testar essa dose mais elevada, ver se a gente conseguia chegar num resultado melhor. Não tenho ainda todos esses resultados, porque tem muita parte analítica ainda para se fazer dentro do laboratório, né? E aí, essa é uma questão que a gente está um pouco atrasado, mas isso faz parte na pesquisa, né? Faz parte, o teu doutorado está em curso. Jéssica, fiquei pensando aqui que, quem sabe, nós temos outros parceiros possíveis para esta tua pesquisa, que queiram implementar essa tecnologia, porque é um estudo que leva a uma melhoria. Então, uma tecnologia que está sendo desenvolvida ali por vocês. Para quem ficou interessado, tem algum contato, às vezes uma rede social, e-mail mesmo, telefone, o que tu quiseres deixar. Pode ser o meu Instagram, que rede social é mais fácil, né? É Jéssica Carolina Faversani. Jéssica Carolina Faversani. Jéssica Carolina Faversani. Faversani. Sobrenome da Jéssica, Jéssica Carolina Faversani. E ali, claro, quem quiser parceria, já manda um inbox, manda uma mensagem, não é, Jéssica? Isso mesmo. E já vai ficar a par. Mas que interessante que, como tu falaste, a pandemia trouxe essa dificuldade, isolou muito todos nós, em alguns momentos mais, outros menos, e tu pudeste seguir essa pesquisa dentro de casa, não é mesmo? Isso mesmo. Tua propriedade. Como dentro de casa, assim, foi mais fácil, né, a condução, porque toda pesquisa vai exigir mão de obra, algumas coisas que às vezes na universidade a gente não consegue, porque é uma alimentação da universidade, né? Não se tem tudo. Na nossa propriedade, como a gente produz já soja, milho, tal, a gente tem, né, tem mais recursos em questão de maquinário para conseguir fazer. Porque, por exemplo, a gente trabalhou com o nosso substrato de compostagem e a gente revolvia ele todo dia com o trator e a concha, porque era uma quantidade grande. A gente trabalhou com 36 toneladas, né? Claro que foram divididas entre parcelas para fazer os testes, mas se fosse fazer tudo isso na mão, como a gente fez no primeiro experimento, que a gente mexia com um garfo, só que eram
3, 4 toneladas que a gente trabalhou no primeiro experimento. Nesse segundo experimento foram 36. Então, ter um maquinário favoreceu também que a gente conseguisse fazer esse trabalho de uma forma um pouco mais eficaz, eficiente, né? Porque aí a gente tinha recursos disponíveis para isso. Num momento em que muitos recursos estavam difíceis de acessar de outras formas. Jéssica, para quem consome, é muito diferente um morango orgânico e um morango não orgânico? Tem muitos fatores que vão fazer um morango ser diferente. O principal fator vem da própria cultivar da planta. Por exemplo, no meu experimento eu trabalho com uma cultivar que é muito suculenta e doce. Tenho um outro morango na nossa parte onde a gente comercializa, que ele é polpa mais firme e não é tão doce quanto esse. Então, por quê? Porque são cultivares diferentes. Cultivar é a plantinha, é a muda? Mesmo. Isso mesmo, a muda que é diferente, né? E aí, só que, o que acontece quando você faz co-orgânico? Como ele vem com um produto mais limpo, você não utiliza, por exemplo, um químico, né? Por exemplo, a gente tem problema de insetos que atacam. As plantas daninhas que vão vir no substrato, porque esse substrato também ele vem com, às vezes, uma carga, algumas sementes que estão ali de outras, por exemplo, porque você vai colocar solo no substrato para fazer o substrato. E aí vem com uma semente de um milho, vem com uma semente de uma daninha. Então, você vai ter que... Você não vai passar o produto, né, herbicida ali. Mas tem que passar arrancando, tem que estar... O chão da estufa, você vai ter que eliminar as plantas que estão ali. Normalmente, passa um herbicida, né, para fazer ali para dessecar. E aí tudo isso vai deixando com que contamine sim a planta. Não adianta dizer que ela não vai contaminá-la. Claro que tudo como é que eu posso dizer? A gente respeita toda a carência de um produto para que não chegue no consumidor um produto que realmente vá fazer mal a esse consumidor, que fique bem claro isso. Mas sim, o que muda? A coloração, às vezes, a suculência dele, ele é mais carnoso. Às vezes ele dá um fruto maior quando... Por exemplo, assim, eu vou dizer por experiência dentro da minha estufa. Talvez outro produtor possa dizer, não, ela está falando bobagem. Mas dentro da minha estufa, no período em que a gente estava, os morangos maiores eram do experimento, trabalhando em substrato orgânico. A gente partiu do pressuposto que substrato inerte, não, ao longo do tempo, se você não colocar a irrigação ali com adubo, a planta não vai estar muito boa, né? Agora, no substrato que a gente tem já uma carga de adubo, de nutrientes ali, que eles são liberados ao longo do tempo, que estão no composto, a planta vem mais bonita, né? Ela se mantém por mais tempo. E aí, mesmo você colocando depois mais adubos, por exemplo, como a gente coloca o biofertilizante, mas ela já vem com essa primeira parte ali muito boa. Ela já está forte. Ela já está forte. Então, a gente percebeu que os morangos, eles eram maiores. E, com isto, me dá um gancho para a próxima curiosidade aqui, que é para quem produz. A gente sabe que quem produz um morango bonito, grande, saudável, vai vender mais. Mas nesse manejo também, durante o cultivo, na escolha, às vezes até na aquisição dessa cultivar, dessa mudinha, vai ter diferenças no bolso e também na rotina de quem cultiva. Para o produtor, quais são os pontos positivos e negativos na produção orgânica? Para o produtor, a parte positiva dele. Ele vai ter um produto mais limpo, como eu falei, que vai ter uma qualidade melhor. Já fiz alguns testes e o morango orgânico durou mais de 10 dias dentro da geladeira, bem acondicionado, morangos bonitos. A coloração dele muda um pouco, mas isso é porque também é cultivar e porque o tempo. Mas a suculência e o sabor é o mesmo. Tem tempo de prateleira, que a gente fala. Sim. Então, um produto melhor. Também economia, porque os insumos que você vai utilizar, por exemplo, no convencional, você vai utilizar um adubo que o saco dele é R$300, né? Um exemplo aqui. Enquanto, por exemplo, você vai pegar um adubo de poedeira que vai pôr no composto para fazer ali, você vai pagar uma tonelada R$150, R$200.
que depende também a região, né? Que fique bem claro isso. Na minha região é esse preço, né? Mas assim, tem diferença, mas para você ver a diferença de valor, 1 tonelada, que eu posso dizer, claro que a quantidade, por ser uma liberação lenta, será maior, mas é mais barato. O que fica mais caro é uma questão operacional, porque, por exemplo, ao invés de um herbicida, tu vai capinar, então você vai ter que ter uma mão de obra maior nesse sentido, né? Sim. Então, ele tem, né, ponto positivo e tem o negativo. Positivo de um valor agregado maior, né? Porque você está vendendo um produto orgânico. Normalmente, se paga mais por um produto orgânico. Eu ia dizer isso. Claro, vai sendo repassado e chega no preço final. Mas temos saúde agregada a este produto. Isso, né? Mesmo. Saúde promovida por este produto. E esse valor realmente também tem que ser maior, porque a produtividade dele é menor. O morango orgânico, a gente trabalha com uma produção mais baixa em relação ao convencional. Normal, porque, como eu disse, o adubo é diferente. Então, você vai ter. Mas, ainda assim, produz com qualidade e produz para o produtor bem, né? Então, porque senão o produtor não plantaria morango orgânico se não estivesse dando retorno, né? Com certeza. Então, assim, porque às vezes o pessoal fala, mas a produção é baixa. Não é baixa. Ela gira em torno de 600 gramas planta, ciclo, né? Então, assim, é bom. Enquanto tem até 1 quilo quando você trabalha no convencional. Só que tem diferença de preço, tem um custo maior na adubação, porque é uma coisa mais tecnificada. Então, você vai ter um custo maior. Então, tem tudo isso que a gente tem que colocar na balança para saber o que é melhor ou não. Então, fica a critério do produtor, com suas condições, né? De pensar onde ele se encaixa. Também tem produtores que eles fazem a experiência do orgânico porque eles gostam do orgânico, eles querem um produto melhor para a saúde. Então, eles pensam neles e também no consumidor na ponta, né? Que seja um produto para a saúde seja melhor, porque a gente sabe que sim, é melhor, né? Então, tem tudo isso que tem que se pensar entre o positivo e o negativo, mas isso é um critério do nosso produtor, né? Sim. Eu lembrei agora, Jéssica, que assim como o morango, nós temos outros produtos, outros frutos, ou eu não sei agora o nome do pimentão. Pimentão é um legume? É um legume. É um legume. Assim como o morango, o pimentão, por exemplo, o tomate, seriam alguns que absorvem bastante os químicos, não é? Os defensivos que são colocados. Defensivos. Então, se você tiver, por exemplo, um morango, um pimentão e um tomate orgânicos, já melhora bastante a vida, né? A gente fala, né, que a carga de alguns produtos de defensivos, ela é maior. O tomate, a melancia, morango. Tipo assim, porque são culturas mais exigentes, que tem... Então, você acaba que os manejos vão ser mais exigentes, né? Tem tudo isso. Então, se você comer um morango orgânico, até hoje eu falei com a minha bolsista, né? Essa bolsista, ela trabalha com morango orgânico aqui no Cerrito e ela mencionou justamente isso, que os consumidores que começam a consumir o tomate deles, que eles fazem orgânico, não deixam mais de consumir. Por quê? Porque é suculento, é carnoso, é gostoso e é como se fosse o caminho sem volta, entendeu? Com certeza. Eu fiquei imaginando os morangos. A Jéssica vende também esses morangos, não é? Isso mesmo, Jéssica? A gente vende, né? Esses morangos, e na minha região é uma região que não tem tanto como tem aqui, né? Porque é uma região que é mais produtora de monocultivo, né? Soja, milho, feijão e pequenas culturas, tipo pequenas culturas, morango, tomate, são poucos, né? Sim. Não tem uma gama de alternativas ali. Então, a gente vende muito bem. Olha o nosso produto sai bem. Então, assim, e outra... Morango dificilmente não sai. Dificilmente você vai perder. Ele é um produto que você vai aproveitar ele todo. Porque a gente aproveita o fruto, né, in natura. O fruto que tá, por exemplo, aquele que eu falei que tá com a ponteira feia, aquele que tá meio tortinho, a gente limpa ele e congela, né? Faz os congelados para vender. Então, assim, às vezes até uma geleia. Então, tudo isso saiu. Então, você aproveita completamente o produto, né? O morango, então, ele tem... E aí, isso, além de dar um valor melhor, né? Consequentemente, a gente tem um aproveitamento melhor. E
né, isso melhora a vida do produtor também. Com certeza. Jéssica, o tempo passa voando, Jéssica. Nossa entrevista está se encaminhando para o final aqui, mas claro, fica aí o contato da Jéssica, eu vou repetir para quem ficou interessado, quer ser parceiro ou consumidor, não é? É um produto que está sendo desenvolvido, é o doutorado da Jéssica que está em curso ainda. Vai até quando tua formação, Jéssica? Aqui? Até começo de 2025. Olha só, então é uma até pesquisa janeiro de 2025. Quase finalizada, Isso praticamente. mesmo. Você tem aí um estágio desse estudo que já chegou ao produto final. Ela está analisando agora os resultados, né, Jéssica? Então fica o contato para você que quer produzir esse morango com esta tecnologia, esse estudo todo feito, essas análises a partir do trabalho de Jéssica Carolina com C, tá, gente? Jéssica Carolina Faversani. E agora, eu reservei para o final estas perguntas que são pessoais, mas são também profissionais. Para quem está te escutando e está se inspirando, de repente, pode ser um futuro aluno aqui do CAV. A Jéssica, como nós falamos no início, ela já atravessou literalmente de norte a sul esse país. Ela estudou lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela veio de Roraima, licenciada, professora, então, no Instituto Tecnológico, Isso não é? mesmo. Em Roraima. Então ela já foi de norte a sul e ela agora me falou dessa residência, dessa produção dela no Paraná. Então, veja, é uma pessoa que tem uma mobilidade incrível em função do seu trabalho, dos seus estudos. Por favor, conte mais, Jéssica, essa experiência como estudante de pós-graduação aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias e também sobre esse ir e vir aí entre ser professora e estudante. Conta pra gente. Aqui na UDESC já era, né, um lugar em que eu queria fazer. Tanto é que em 2013, né, quando eu ingressei em Santa Maria, mas eu havia passado aqui também, no mestrado, e era um lugar que eu queria fazer. Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios, então eu não gosto de zona de conforto. Fiz minha graduação no Pato Branco, na Tecnológica do Paraná. O mestrado eu fiz em Santa Maria. E aí eu sempre falava que o doutorado eu iria fazer em outro lugar. Então, quando eu pensei em fazer o doutorado, eu já sabia que a minha primeira opção era UDESC. Só se não estivesse abertas as inscrições, porque como era um edital de licenciamento do meu trabalho, ele tinha prazo. E se não tivesse aberto a inscrição na UDESC, eu não conseguiria fazer. Mas aí, numa sorte muito grande, se não estivesse dado certo, né, eu não conseguiria fazer aqui no CAV, que era um lugar em que eu gostaria muito de fazer. Eram umas das opções, logo que eu saí da academia, né, da graduação, eram uma das opções que eu queria. Tinham 3 lugares e aí o CAV era o segundo. Por que o CAV? A parte de desenvolvimento do CAV, além de ser antiga aqui, a gente tem um desenvolvimento na questão da ciência do solo muito grande. A gente tem professores aqui que produziram muito, muitos já estão se aposentando, mas assim, produziram muito, tem muito trabalho, vem muito trabalho da pós-graduação que agrega muito para o estado, para o país, no sentido de trazer resultados. Então, você quer participar de algo que você sabe que está sendo impactado na ponta, né? Você não vai fazer por fazer. Eu sempre levo isso comigo. E eu já tinha o CAV como uma opção de fazer a minha pós-graduação. Não é porque eu passei o quê? Mas ele sempre foi lá atrás, um pensamento que eu ainda iria fazer alguma coisa no CAV, desenvolver alguma coisa. Que bonito isso de perseguir esse objetivo, se planejar para conseguir no momento. E como é que foi ir para Roraima? Como é que aconteceu isso para ti? Eu estava no Rio Grande do Sul, né? Eu já havia defendido meu mestrado e olha só, eu já tinha iniciado o doutorado com outro professor. Mas como eu disse, eu sempre falava que eu não queria fazer no mesmo lugar, porque eu quero sair da zona de conforto, porque você abre sua mente para as coisas. Coisas novas, está num outro lugar, outro ambiente. E aí eu resolvi fazer o concurso que abriu no final de 2015 em Roraima. Por causa que eu conhecia, tinha um pessoal de Roraima que estava estudando, fazendo mestrado, né? Inclusive era meu namorado na época, né? E aí eu acabei indo para Roraima, passei no concurso, primeiro lugar. Tinham doutores e eu só com mestrado consegui passar.
como eu disse, eu me descobri também na docência, porque eu gosto muito, e aí a prova didática também me beneficiou bastante, né? Então, isso impactou também em eu passar no concurso, mesmo só com mestrado, né? E aí, ir lá e trabalhar no norte do país, conhecer uma realidade totalmente diferente, foi muito impactante. O sulista, ele não tem noção, porque assim, a gente está falando de um lugar que tem terras indígenas. A gente trabalha com 53% do estado de Roraima é terras indígenas. Por mais que é um lugar que tem... Nossa, você olha assim, as terras é muito plano, que a gente chama do mesmo cerrado do Mato Grosso, de Rondônia. Só que ainda a produção era baixa, porque não tinha ainda tanto desenvolvimento. Nos últimos 4 anos aí, bombou, né? Nos últimos 5 anos ali bombou e tá tendo muita produção de soja, milho e expandindo no estado. Então, para mim foi impactante porque eu tô no Paraná e no Paraná não tem um pedaço de terra, né, que esteja sem, claro, tirando aí as matas e tal, que o produtor não tá aproveitando para produzir. Ele tem que tirar o proveito daquela terra, né? Então, assim, e chegar num lugar que você via as terras, as pessoas apenas, por exemplo, moravam lá, né? Elas não tinham uma produção que realmente trouxesse sustento para elas. Porque é uma questão também muito cultural. Para mim foi muito impactante. Porque eu dizia, meu Deus, esse lugar, olha todo o potencial que tem. E aí? Então, tanto é que, né, agora está se desenvolvendo, mas é que era uma questão cultural. Um estado que é novo, ele foi... eu acho que ele passou de ex-território em 91, 92, ou um pouco antes, mas é anos 90. Então, assim, um estado totalmente novo. Quando você vai comparar com o nosso estado aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, o sul do país aqui, tem uma diferença muito grande. Então, o desenvolvimento nosso é maior, consequentemente. Então, assim, mas foi uma experiência muito rica, porque eu tenho uma visão muito desprendida das coisas, né? Consigo olhar de uma outra forma, porque sim, sair daquela nossa bolha, né? Que eu digo bolha, acaba que você enxerga o mundo de outra forma, que a gente não enxergava antes. Eu venho de uma cidade pequena, então a gente tem olha tudo muito inocente para as coisas, você tem que criar casca, porque você vai para uma cidade grande e já é diferente. Então, assim, foram muitas as coisas no pessoal que impactaram. Mas que se me falasse assim, Jéssica, você faria de novo? Faria de novo. Porque se hoje eu tô aqui, doutoranda, com toda essa maturidade, com experiência de sala de aula, experiência de pesquisa, é porque eu fiz essa experiência de sair, ir lá, assumir meu concurso, trabalhar por 4 anos e meio para depois sair fazer meu doutorado. Então, assim, isso foi muito rico para mim. Imagina, olha, e realmente é professora, né? Eu consegui visualizar tudo que ela contou, até enxerguei Roraima. Eu fui uma vez a Roraima. Fui uma vez a Roraima, mas realmente a própria viagem é um desafio, porque é muito longe. E você vê que as coisas estão se fazendo, elas estão se estruturando. Então, há quantos anos você chegou lá? Em 2016. Pois é, mas em 8 anos muita coisa acontece. Muita coisa, nossa. Imagino como era o cenário quando você chegou, não é, Jéssica? Jéssica, fiquei muito feliz em te receber, em saber dessa energia toda com que tu chega ao final de 4 anos de doutorado, depois de uma pandemia, né? Então, assim, te desejo muito sucesso na tua pesquisa, na tua vida, né? Nesse pós-doutorado. Vai voltar para Roraima? Vou voltar, né? Eu tenho que assumir o meu concurso. E aí a gente vai voltar para trabalhar. Mas já, né, comento, né? Eu não quero ficar lá todo o tempo, né? A gente vai ficar o período que precisa ficar, mas eu vou tentar outros concursos porque eu ainda quero, justamente fiz esse doutorado, né? Estou fazendo doutorado, porque eu quero ir para a área da universidade, né? E a universidade, todo concurso que abre em universidade, ele abre
com doutorado, com exigência mínima de doutorado, né? Então, por aí também vai, porque me encontro mais no ambiente acadêmico do que no ambiente técnico. Então, isso faz diferença para o seu perfil. Mas gosto muito do que faço na docência e também amo ser engenheira agrônoma. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. Que coisa boa, que coisa linda de se ouvir. E uma coisa importante, Jéssica, para quem nos ouve e de repente pensa assim, mas como é que eu vou abandonar o que eu estou fazendo? Eu sou arrimo da família muitas vezes, eu sou um trabalhador, uma trabalhadora, eu gostaria de fazer. Tem as bolsas, não é, Jéssica? Sim. Você é bolsista aqui? Não porque eu tenho vínculo empregatício, mas sim, tem a maioria dos pós-graduandos que não têm vínculo empregatício, eles têm bolsa. Então, tem esse auxílio que eles conseguem fazer, desenvolver a pesquisa. Porque senão fica difícil você não poder trabalhar, né? Ou você trabalhar e ainda fazer uma pós-graduação é puxado, é bem difícil. Claro que muitas pessoas fazem isso, mas quando você tem tempo para se dedicar integralmente para aquilo, é melhor. Teu aproveitamento é melhor ao final do teu doutorado, do teu mestrado, né? Sim. Então, tendo a bolsa facilita muito a vida de quem realmente quer ingressar na carreira acadêmica, né? Exatamente. E isso não é apenas no mestrado e no doutorado, não é, pessoal? Nós temos aí as bolsas durante a graduação, também os estágios que você muitas vezes pode fazer super cedo, dependendo do curso, você já pode se inserir no mercado de trabalho. E isto e muito mais você encontra no site da UDESC, udesc.br, udesc.br e, claro, em períodos de seleção aí de entrada na universidade, nós temos vários caminhos para que você possa entrar desde a graduação e também depois ficar a par das pós-graduações aqui nesta universidade, que é pública e de qualidade. Muito importante, nós destacamos várias vezes no Minuto da Pesquisa. Sabia, Jéssica, que muita gente não sabe que a UDESC é pública? Exatamente. É difícil pensar nisso, porque, né, a universidade estadual, a gente sabe que já vem pública para, né, para auxiliar na formação das pessoas ali, né, para que você não precise desembolsar um dinheiro que muitas vezes você nem tem. Exato. Então fica aqui este chamado também, essa inspiração que é a trajetória da Jéssica, esta professora, estudante, doutoranda agora em fim de curso, que você fique atenta às oportunidades, porque elas estão aí, Universidade do Estado de Santa Catarina, e nós temos aqui o Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, com toda essa estrutura, como disse a Jéssica. Ela que já transitou bastante, nos trouxe aqui este panorama, este olhar. É um dos melhores lugares para se estudar ciências relacionadas à terra e tudo isso, não é verdade? Jéssica, muito obrigada pela tua presença aqui e, como eu disse, muito sucesso no teu caminho. Eu é que agradeço. Fiquei muito feliz do convite e muito feliz em poder mostrar um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Que aí as pessoas olham e realmente vê aonde está chegando o nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E para quem ficou curioso, curiosa e não anotou, o Instagram de Jéssica, Jéssica Carolina Faversani. Jéssica Carolina Faversani. Chegamos ao final do programa, um dos mais longos que tivemos, mas foi muito interessante. A gente entendeu tudo de enxofre, de nitrogênio, de morango orgânico hoje aqui. Lembramos, não é mesmo, o assunto morango, que já esteve no Minuto da Pesquisa. Minuto da Pesquisa na rádio UDESC FM Lages. Nesta edição, conhecemos o projeto que avalia o crescimento, a produção e a qualidade de frutos de morango orgânico. A convidada, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da Universidade do Estado de Santa Catarina, Jéssica Faversani. O projeto de doutorado de Jéssica tem orientação do professor titular da universidade, o diretor de pesquisa e pós-graduação do Centro de Ciências Agroveterinárias, professor Álvaro Mafra. E obrigada também a você, ouvinte da 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Você pode também acompanhar as reprises do programa nas quartas-feiras, às 8 da noite. Até mais!
Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.